Bom dia, igreja, e um feliz sábado a cada um de vocês que escolheram fazer uma pausa no último dia da semana, um dia especial, o qual Deus reservou para você vir até esta casa de oração, buscar o refrigério do Senhor. Obrigado pela sua presença, você que está aqui nos visitando, aos irmãos que nos assistem também. Que bom que você está aqui. Sabe, queridos, é bom quando sentimos a presença do Espírito Santo. E quando a presença de Deus, através do seu Espírito, trabalha nos nossos corações. E quando a gente olha para frente, para o ano que está diante de nós, a gente tem apenas um sentimento, uma única convicção. Muito embora possamos andar pelo vale da sombra da morte, Ele estará ao teu lado. Ele estará ao meu lado. Alguns, infelizmente, não podem estar aqui na casa de Deus para render louvores, para render tantas coisas que Deus tem feito como gratidão na vida de cada uma delas. Mas o Espírito alcança cada uma destas pessoas, independente do lugar onde elas estejam. Mas que bom que você veio a esta casa de oração. Sabe, meus irmãos, Deus, Ele, de maneira inacreditável, de uma maneira assim que a gente não consegue entender. E talvez cada um tenha uma experiência aqui, uma experiência de vida. E Deus, Ele se revela para você, e muitas vezes de uma maneira diferente da qual Deus escolheu se revelar para mim. E é interessante que eu vou compartilhar alguns textos aqui, que será projetado com os irmãos. E um texto que sempre me chamou muito a atenção, a bênção sacerdotal, onde muitos pastores até hoje utilizam estas palavras, a qual Deus uma vez chamou Moisés, juntamente com Arão, para dar uma instrução, dizendo mais ou menos o seguinte: vocês abençoarão o meu povo desta maneira. O Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. Que coisa linda. E eu destaquei em amarelo, preste atenção ali. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Isto vai ter uma consequência. E que tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram o desejo ou a curiosidade de procurar entender em algum momento como seria a face daquele que está sentado no trono de glória. Ou como diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, ao único que pertence à imortalidade. Você sabia que em todas as sagradas escrituras, o único versículo que fala sobre imortalidade está aqui em 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. Ao único que pertence à imortalidade. Aquele que está sentado no trono, aonde habita a luz inacessível. Só que Deus aqui, Ele dá uma mensagem para Moisés. Que Deus faria o rosto dele resplandecer sobre os filhos de Israel. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram a curiosidade de saber como seria a face de Deus. Mas sabe, quando Jesus esteve aqui, e naquela última semana de vida de Jesus, Ele decide então reunir aqueles a quem Ele amava. Aqueles da qual Ele havia ficado 3 anos e meio. Para dar a eles ali as suas últimas instruções, antes de enfrentar aquilo que Ele haveria de enfrentar por amor a você, e por amor também a mim. E no Evangelho de João,
no capítulo 14, no verso 8 e no verso 9, um dos discípulos faz uma petição especial para Jesus. E Felipe diz para Jesus assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto então nos basta. Então disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo com vocês, e não me entendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, Felipe, me mostra a face do Pai? E sabe, irmãos, muitas vezes a gente pode ter uma impressão de que Felipe estava se referindo não a ver o rosto de Jesus, mas era exatamente essa a petição que Felipe fez para Jesus. Senhor, mostra-nos como é a face do Pai, o rosto do Pai. E o mesmo evangelista, na carta, no Evangelho de João ainda, capítulo 1, verso 18, ele mesmo declara assim: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E glória a Deus por isso. Ninguém jamais viu a Deus. Mas a palavra de Deus, longe de ser contraditória, ela comenta assim de que algumas pessoas viram a Deus. E viram a Deus face a face. E viram a Deus face a face. E nós temos aqui que o livro de Êxodo, no capítulo 33, no verso 11, nos diz de maneira muito clara que falava o Senhor com Moisés como? Face a face. Como qualquer fala ao seu amigo, da mesma maneira como eu estou conversando com vocês aqui nesta manhã. As Escrituras Sagradas nos dizem de maneira muito clara que Deus falava com Moisés face a face. Mas eu entendo, meus irmãos, meus amigos, que Deus de alguma maneira se manifestava de uma forma a poder se assentar diante de Moisés e conversar com ele de maneira natural. Porém, não na glória do seu trono. Não na sua completa glória. Lembre-se daquilo que o próprio João disse antes: ninguém nunca viu a Deus. Isto, eu entendo também que ele não se apresentava na glória, tanto que no mesmo capítulo de Êxodo, capítulo 33 ali, só que agora no verso 18, notem, Moisés então também faz um pedido para Deus. Igual Felipe fez para Jesus. Rogo-te que me mostres a tua glória, Senhor. Porém, Deus disse para Moisés: farei passar, agora notem que eu destaquei em vermelho, você vai entender já já o porquê. Farei passar toda o quê? A minha bondade, Moisés, diante de ti. E proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Lembram-se daquela bênção sacerdotal lá do começo? Vão guardando as informações. E proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E Deus ainda complementa: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E agora notem isto. E disse mais: Moisés, você não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e continuará a viver. E eu quero buscar aqui o relato de Paulo, que está em Filipenses no capítulo 2, do verso 6 até o verso 8, e aqui nós vamos ter uma declaração de Paulo, aonde nós já vamos começar a entender este contexto todo. Paulo diz assim: pois ele, no caso Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo ele se esvaziou, assumindo então a forma de servo, tornando
tornando-se em semelhança de homens. E, reconhecido agora em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Sabe, irmãos, o espírito de profecia, e muitos teólogos afirmam de maneira muito clara, que aquele que conversava com Moisés no monte era o próprio Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Só que nós entendemos também que Jesus, de uma maneira similar, quando ele resolve vir a esta terra e encarnar, ele vem então num invólucro humano. Porque se Jesus tivesse vindo na glória do Pai, ninguém suportaria viver diante da presença de Jesus, meus irmãos. Porque ninguém é capaz de olhar para a face gloriosa de Jesus, na glória do Pai, e continuar a viver. Ninguém, meus irmãos. Só que então Jesus, ele escolhe se aniquilar a sua glória, a glória que ele tinha, a glória como unigênito com o Pai, ele resolve se aniquilar e vir a esta terra. E a Bíblia fala também, dada essa introdução, a Bíblia fala também de um outro personagem que teve um encontro com Deus. Várias pessoas tiveram um encontro com Deus, face a face. Só que este personagem, talvez até de uma maneira especial, ele teve um encontro face a face com Deus diferente de todos os outros personagens bíblicos. Porque a Bíblia diz que este personagem, além de ter um encontro face a face com o Criador, o Deus, Criador de todas as coisas, diz o relato bíblico que ele luta com Deus, e por incrível que pareça, ele vence Deus. Abra a tua Bíblia agora em Gênesis, no capítulo 32. Você já conhece a história. Mas para aqueles que talvez estejam nos visitando aqui nesta manhã, aqui nos conta o relato e a história dos patriarcas. Começando ali por Abraão, depois Isaque e depois Jacó. E notem que quando Isaque então teve um filho, o anjo do Senhor se apresenta diante dele, o próprio Deus se apresenta diante deles, daquele casal, e diz que aquela gravidez seria de gêmeos. Gêmeos bivitelinos, mas ela não sabia disso. Nem Isaque nem Rebeca sabiam disso. E quando aquelas duas crianças, aqueles gêmeos nascem, já havia sido profetizado pelo Senhor que o filho mais novo, ele teria supremacia sobre o primogênito. Você conhece a história. E que, em determinado momento, quando Isaque já estava velho, idoso, pensando que talvez a morte já estivesse chegando muito próxima dele, ele decide então chamar o seu filho primogênito, porque era costume naquela época que a bênção fosse dada para o primogênito. Isaque então dá uma ordem, chama o seu filho e fala: filho, eu não sei quando eu vou morrer. Eu quero te fazer aqui um pedido. Prepara para mim um prato especial, aquele que você sabe que eu gosto. E quando você terminar, você volta para cá e eu vou te dar uma bênção especial. Só que atrás da porta, alguém lá estava escutando a conversa de Isaque com Esaú. Rebeca estava ali atrás da porta. E diz que assim que Esaú se retirou da presença do pai, você poderá, para aqueles que nos visitam, estou contextualizando para você entender onde nós vamos chegar. Depois você pode ler na tua casa.
assim que Esaú se retira da presença do pai, Rebeca, mais do que depressa, ela chama Jacó e dá algumas instruções para ele. Olha, você vai agora lá, pega ali 2 cordeiros, traz aqui para mim que eu vou preparar um prato especial. E ela arma um plano com Jacó, a fim de que Jacó pudesse se apresentar diante de Isaque e receber a bênção que era destinada ao primogênito. Só que Jacó, na conversa que ele estava tendo com sua mãe, mas ele falou: mãe, mas como? Eu sou totalmente diferente do meu irmão. Porque meu irmão é peludo, eu sou lisinho, né? As características físicas são muito diferentes. Como que eu vou me apresentar diante de meu pai? Embora meu pai, sendo velho e sendo cego, ele vai perceber a diferença. E a mãe: não, deixa comigo que a gente vai bolar um plano aqui. E ela, mais do que rapidamente, à medida que ela ia preparando talvez os pratos, com a ajuda talvez dos servos, porque eles tinham muitos servos, ela já busca algumas roupas de Esaú, coloca sobre Jacó, porque diz que Esaú tinha os braços e as mãos peludas, e até o pescoço aqui devia ter muito pelo. E ela praticamente veste Jacó com uma roupa que não era dele, a fim de que ele pudesse se passar por Esaú diante do pai. Mas Jacó ainda questiona a mãe: não, fala, vamos fazer conforme eu estou falando, fica tranquilo. E comida preparada, Jacó ali vestido, ele se apresenta diante de Isaque e já chega com o discurso pronto. Pai, aqui está o prato que o Senhor pediu que eu preparasse. Só que Isaque, embora sendo idoso e cego, ele estava ainda em pleno juízo. Ele percebe: opa, mas quem que está aqui falando comigo? Porque a voz é de Jacó. Não, pai, sou eu, Esaú. Mas chega perto aqui então. Deixa eu tirar a prova de vida aqui. E diz então o relato que ele apalpa as mãos ali de Jacó, coloca a mão sobre o pescoço, porque ele deveria ser realmente, Esaú deveria ser muito peludo, e ele percebe: nossa, realmente a voz é de Jacó, só que o cheiro e o corpo é de Esaú. E ali ele come, e ele chama novamente Jacó, e ele faz mais uma pergunta: mas é Jacó mesmo que aqui está falando comigo? Sim, pai, sou eu, com toda certeza. E ali então Isaque profere uma bênção. Isaque profere uma bênção para aquele que ele pensava que fosse Esaú, mas estava dando a bênção para Jacó. Imediatamente depois de Jacó ter enganado teu pai, o pai dele, quando ele sai da presença do pai, quem que chega? Parece até um negócio interessante. Imediatamente, diz o relato bíblico, assim que ele saiu, diz que Esaú chega com um prato. Né? E quando Esaú chega e vai se apresentar diante do pai, o pai percebe que ele havia sido enganado. E Esaú também percebeu que ele havia sido enganado pelo irmão. E naquele desespero, então, Esaú, diante do pai, chorando, ele pede: mas pai, o senhor não tem pelo menos uma bênção para dar para mim? E diz que eles choram. E Isaque chama Esaú e, por inspiração divina, ele dá uma bênção para Esaú. E se você for ler lá, você vai perceber que naquela bênção que o pai havia proferido, Esaú haveria de servir ao seu irmão. E a partir daquele instante, Esaú passa então a odiar o seu irmão, e ele tem um pensamento: assim que o meu pai falecer, passados os dias de luto, eu vou pegar o meu irmão e vou fazer o que com ele? E eu vou matar ele. E novamente, Rebeca, sabendo disto, ela avisa Jacó e pede para ele ir embora. E aqui nós temos, no capítulo 32, passados 20 anos, chegou novamente a hora do encontro.
E aqui a partir do verso 3, do capítulo 32, eu peço que você me acompanhe, você que está em casa nos acompanhe. Então Jacó, ele começa a enviar mensageiros diante de si até Esaú, que era o seu irmão, a terra de Seir, e dá algumas ordens para ele. Assim falareis ao meu senhor Esaú: o teu servo Jacó manda dizer isto, como peregrino. Então ele começa ali a contar a história dele. Ele pede para que os servos relatem a história de Jacó para o seu irmão Esaú. E sabe qual que foi a resposta depois que os servos de Jacó voltaram? Ali logo no verso 6, voltaram os mensageiros até Jacó, dizendo: achamos o seu irmão, nos encontramos com ele. E Jacó pergunta: e aí? O que ele disse? Falou nada. Está vindo aqui com 400 homens armados. Ah, meus irmãos. 400 homens com ele, armados. E no verso 7 nos diz: então Jacó teve o quê? Medo. E o coração dele se perturbou. Mas é interessante que no verso 9 diz que, depois daquele medo se apoderar de Jacó, ele decide então buscar socorro em quem? Em Deus. Porque na hora do medo, as pessoas só vão buscar Deus. E ele começa a fazer ali uma oração. Deus meu, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque. Ó Senhor, que me disseste, torna agora a tua parentela novamente, e eu vou te fazer bem. E ele faz uma declaração: eu sou indigno das tuas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois apenas com o meu cajado atravessei este Jordão, e agora sou em dois bandos. Peço-te que livre-me das mãos do meu irmão, porque eu o temo, para que não venha ele a matar-me e matar as mães também, as minhas esposas com todos os meus filhos. E ali ele tem um plano. Jacó tinha acumulado muitos bens. Primeiro ele faz uma oração a Deus, e imediatamente após fazer uma oração a Deus, uma oração angustiosa, ele decide então preparar um presente. Vou preparar aqui um presente para o meu irmão. E você pode acompanhar nas escrituras. Diz ele que, a partir ali do verso 14, ele prepara ali 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 touros, e ele começa ali a preparar vários rebanhos. E se você for contar, você vai perceber que haviam 7 rebanhos diferentes. E Jacó dá uma instrução para os servos: olha, separa primeiro aqui então o rebanho das cabras, separa as 200 cabras e vão na frente. Vocês vão na frente. E deu algumas instruções para os servos: quando vocês se encontrarem diante do meu irmão, que está vindo com 400 homens armados, com certeza ele vai olhar para vocês e vai perguntar: quem são vocês? Quem são esses animais, essa turma que está com vocês? De onde que vocês estão vindo? E vocês vão falar assim para o meu irmão: olha, tudo isso daqui é do teu servo, Jacó. Isso daqui é um presente para você, mas ele está vindo logo atrás da gente. E pediu para tomar uma distância. E depois das cabras chegou outro grupo, só que agora com 20 bodes. E depois com as ovelhas também, 20 bodes e mais 200 ovelhas. E de novo, quando ele perguntar para vocês, vocês vão falar o quê? A mesma coisa. Terceiro grupo, a mesma coisa. Quarto grupo, quinto, sexto, sétimo grupo. E cada um dos grupos falava: olha, o teu irmão, o teu servo está chegando. Porque ele tinha uma expectativa de que pudesse, com aqueles presentes, aplacar o quê? A ira do irmão que ele já não via há 20 anos. Porque dizia consigo,
Leia aqui comigo no final do verso 20. Porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, e depois eu o verei face a face. E você vai entender o início do texto que eu coloquei para vocês aqui. Porventura me aceitará, então, a presença. E ali ele passou, então, os presentes diante dele, porém ele ficou ali naquela noite no acampamento. Só que o próximo verso diz, no verso 22, que ele, ainda naquela noite, então, ele toma uma decisão. Ele decide mandar a esposa, em 2 grupos agora, 2 mulheres, né, porque eram 4 mulheres, as 2 primeiras com as outras 2, que eram servas, na verdade, mas eram mulheres de Jacó. Separa os grupos, separa os filhos, manda atravessar o rio e ele fica sozinho. E Jacó, estando ali sozinho, no verso 24, ficando ele só, lutava com ele um homem até o irromper do dia. Sabe, meus irmãos, quando Jacó, depois de toda essa preparação, quando ele estava sozinho, ele sente a presença daquilo que ele imaginava ser um malfeitor. Alguém que o irmão havia enviado para tirar a vida dele. E imediatamente diz que Jacó, ele se lança contra aquele ser e ele começa a lutar desesperadamente pela sua vida, porque ele achava que poderia ser um assassino enviado pelo irmão para matar Jacó. Mas aquele sentimento, à medida que eles começam a lutar, aquele sentimento de que aquele homem pudesse ser o inimigo, então ele toma uma nova direção. Porque Jacó ali, ele percebeu que não era um simples homem que estava lutando com ele, mas um ser de um outro mundo. E à medida que a luta continuava, ele percebe que já não era mais um ser qualquer, mas o próprio Deus estava lutando com Jacó. O próprio Deus estava ali lutando com Jacó. E a Bíblia declara então aqui, no verso 28, e então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, porque como príncipe o quê? Lutaste com Deus e os homens, e você venceu, Jacó. E você venceu. Sabe, irmãos, o pecado é algo terrível. O pecado é algo terrível que revela quem nós somos de maneira muito direta, porque revela a tua natureza, revela a minha natureza. E você sabe quais são os pecados que têm te atormentado. E eu sei quais são os pecados que têm me atormentado. E o pecado é algo terrível. E muitas vezes eu me pego pensando, como poderei eu, diante de todos os sinais que se apresentam agora diante de mim e diante de vocês, que muito em breve aquele que há de vir virá e se manifestará nas nuvens do céu com poder e grande glória, e não será na glória, nessa glória que nós imaginamos, nós não temos ideia, será na glória do próprio Deus sentado no seu trono. Como nós poderemos então encarar Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu face a face? Mas Jacó, quando nós olhamos para a vida dele, percebemos que ele era um pecador, assim como você, assim como eu, muitos defeitos, e ele estava desesperado. Ele estava angustiado diante da expectativa de se encontrar com o irmão, de ter um encontro face a face com o irmão, aquele a quem ele havia enganado. Ele tinha medo que o irmão pudesse lhe matar. Ele tinha medo daquele confronto, desse encontro que iria talvez trazer para Jacó sentimentos dos quais ele ainda não tinha noção. Que ele não entendia exatamente como seria. Me abençoares. Senhor, eu não vou deixar você ir embora enquanto o Senhor não me abençoar. Jacó precisava daquela certeza. Ele tinha enviado presentes, mandou um grupo na frente do outro, na tentativa de amenizar a raiva que o irmão estava sentindo, o ódio que o irmão estava sentindo, a vontade de vingança que o irmão sentia dele. E ele queria acalmar o seu irmão. E em Gênesis, no capítulo 33, a partir do verso 3,
diz aqui que os dois irmãos então se encontram. E ele mesmo, diz o verso 3, adiantando-se então, ele se prostra à terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú corre ao seu encontro, Esaú o abraça, se joga ao seu pescoço, beija o rosto do irmão, e diz o relato que eles começam os dois, o quê? A chorar. Que encontro lindo deve ter sido aquele, meus irmãos. E eu imagino os 400 homens de Esaú, tudo com espada na mão, eles olham aquela cena, as pessoas que estavam com Jacó, porque eles viram a angústia que Jacó estava tendo antes, também. E eu fico me pensando na reação de todos aqueles que estavam ali. Provavelmente haviam mais de 1000 pessoas contemplando aquela cena. E aí os irmãos, eles começam a ter um diálogo, uma conversa. E ali, depois Esaú fala, olha, eu não quero esses presentes que você me mandou, é muita coisa, eu já tenho muita coisa lá na terra que eu moro. E Jacó fala, não, aceita, não, eu não quero, aceita, não, eu não quero. E notem aqui no verso 10. Mas Jacó insiste com o irmão. Só que agora você vai perceber uma outra coisa. Sabe quando o coração verdadeiramente está agradecido por uma bênção que você recebe? Porque tem gente que traz as coisas para o altar de Deus, muitas vezes na tentativa de barganhar com Deus. E ter alguma bênção, ou alguma bênção especial de Deus, não sei. E no primeiro momento, você percebe muito claramente que Jacó, ele manda os presentes na tentativa de, pelas obras, ganhar a graça do irmão. Só que agora, quando, vamos dizer assim, Jacó recebe primeiro a bênção de Deus, ele fica tão agradecido, e agora olha só isso aqui, olha que interessante. Mas Jacó então insistiu, porque o coração dele agora estava grato. E ele diz assim, não recuses meu irmão, não recuses os meus presentes. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente. Agora, presta atenção agora aqui é o texto principal. Porquanto... Olha só, porquanto vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de quem? Do próprio Deus. Agora você entendeu. Aleluia. Quando eu vi o teu rosto, ele viu o rosto de quem, irmãos? Ele não viu o rosto de Esaú mais. Você já parou para pensar nisso? Quando Jacó, ele olha para o rosto do irmão, ele não vê mais Esaú, mas ele vê o semblante de quem? Do próprio Deus, porque ele já tinha tido um encontro com o próprio Deus face a face. E ele prevaleceu, e ele venceu, glória a Deus por isso. Sabe, irmãos, quando Jacó olhou para o seu irmão, ele viu uma face de perdão. Ele viu uma face de aceitação. Ele viu uma face de amor. Agora, você entende qual que é a face de Deus para você? Qual que é a face de Deus para mim hoje? Você que é pecador assim como eu. Você entende, Adriana? A Adriana, semana passada eu conversei com ela na entrada da igreja. Você entende, Paulo? Ariana, Paulo, você entende qual é a face de Deus para você e para mim hoje? Porque as Sagradas Escrituras assim nos revelaram. A face de Deus para você hoje é uma face de amor, é uma face de aceitação, é uma face onde você pode verdadeiramente se sentir abraçado por Deus. E glória a Deus por isso. Quando nos aproximamos de Deus com os nossos pecados, muitas vezes nós podemos pensar, será que Ele vai me aceitar? Será que eu vou ter condição de contemplar Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu, na glória do seu Pai? Mas as Escrituras nos revelaram que a face de Deus se manifesta todos os dias para nós.
mediante a graça, mediante o perdão, mediante o seu amor. E muitas vezes alguns pensam, será que por causa do meu tamanho pecado que eu cometi? Do engano e da dor e da tristeza que eu causei para minha família? Talvez para o meu esposo, talvez para minha esposa, para os meus filhos, para os meus pais. Será que Deus pode me aceitar? Às vezes, estas dúvidas nos impedem de irmos até o Senhor. Mas a face de Deus se revela a cada dia para nós. E Jacó, ele tinha uma expectativa de encontrar uma face de ira, uma face de revolta, de vingança. Mas antes ele tem um encontro com Deus. E quando Deus olha para Jacó, Deus disse para Jacó assim: Jacó, eu vou mudar a tua história daqui para frente. Qual é o teu nome? Jacó. Não. De agora em diante o teu nome vai ser o quê? Israel, porque como príncipe você lutou com Deus e prevaleceu, você venceu Jacó. E Deus dá uma bênção para Jacó, a bênção que ele mais esperava na vida dele. Como príncipe, Deus, ele diz para você, Deus, ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a minha vida. E quando eu quero fazer um pedido para vocês, o tempo não nos permite mais. Quando você estiver na sua casa, utilizando ainda as palavras de João, tente se lembrar, ou então você pega na gravação depois. O livro de 1 João, do verso 4 a partir do verso 7. Não vamos ler. Você vai para 1 João 4 a partir do verso 7. E você vai entender mais algumas coisas ali. E depois você pode ler Apocalipse no capítulo 22. Bom, Apocalipse vamos ler agora. Apocalipse 22. A palavra de Deus, ela traz promessas maravilhosas. E nós sabemos disso. Mas é interessante que o evangelista, no capítulo 22, no verso 3 e o verso 4. Ele fecha o livro do Apocalipse, o livro da revelação, com inúmeras bênçãos. Você conhece as bênçãos. Mas aquele desejo que Felipe tinha, de olhar para a face do Pai, ela é novamente prometida aqui pelo próprio Jesus. E diz aqui o relato: e lá nunca mais haverá qualquer tipo de maldição. Nela estará o trono de Deus e o trono do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E notem aqui o verso 4. Contemplarão o quê? A sua face. Que coisa maravilhosa, irmãos. E na sua fronte está o nome dele. Sabe, irmãos, muitos estão cansados deste mundo. Muitos estão com medo, porque alguns sim já estão passando no vale da sombra da morte. Vocês sabem disso. Alguns já estão enfrentando muitas provas. Só que nós sabemos, mediante a palavra de Deus, que essas provas, elas vão aumentar, à medida que o tempo for passando. E tal qual Jacó passou por uma indescritível angústia, eu entendo que alguns irmãos aqui dessa igreja já estão passando por uma angústia indescritível. Mas a face de Deus está revelada para você hoje. A face de Jesus está revelada. Nós vamos cantar. E esse desejo, essa promessa de ver Jesus, está chegando o momento, irmãos. Está chegando a hora, igreja. Os sinais estão se mostrando cada dia diante de você e diante de mim. E o momento chegará
onde você então vai poder contemplar a face de Jesus, na glória do Pai, e você vai poder exclamar agora sim: este é o meu Deus a quem tanto eu aguardava. Que Deus seja louvado pela tua vida. Vamos louvar. Levante, igreja, cante conosco. Almejo o dia em que verei. Só vocês? A igreja do Portão canta com bastante vontade. Canta com esperança, porque nós cremos. Eu creio, sim. Doce promessa. Viveremos felizes para sempre. Uma história sem fim, um conto de amor. Não haverá mais dor, nós não inventamos mais. Está bem difícil. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos força, fé e foco. Todos juntos na mesma voz. A voz de Deus irá soar. Nas nuvens sua glória surgirá. Mil gerações se encontrarão. Para sempre. E para sempre louvarão. Eu creio sim. Nós cremos, Jesus. Que Ele virá. E muito em breve eu subirei pra um novo lar, um novo céu. Pra sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Louve, louve. Eu creio sim que Ele virá e muito em breve eu subirei pra um novo lar, um novo céu. Pra sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá e muito em breve eu subirei pra um novo lar, um novo céu. Pra sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Querido Deus e Pai amoroso, somos gratos a Ti, Senhor, porque entendemos que a cada dia a Tua face é revelada diante dos Teus filhos.
E podemos agora, Senhor, nos sentir abraçados, aceitos, nos sentimos amados por Ti, Senhor. Continua, Senhor, a boa obra que começaste no coração de cada um de nós, a fim de podermos brevemente contemplar a face de Teu Filho Jesus vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Nos prepara, ó Espírito Santo, para este momento. Nós Te pedimos e suplicamos, no nome de Jesus. Amém, Senhor.